A língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras, foi reconhecida pela Lei 10.436 do ano de 2002. A gente foi conversar com a Kate Komada sobre o assunto. Mitos muito fortes de que a língua de sinais é universal, né? De que o que eu aprendo de sinais aqui no Brasil são os mesmos que eu vou usar em outros lugares, né, do mundo. E não, na verdade, daqui para o Paraguai, por exemplo, você já tem línguas de sinais completamente distintas. Inclusive, existem as variações linguísticas dentro do próprio contexto do território nacional. Então, a língua que, às vezes, eu utilizo aqui em São Paulo, né, não necessariamente é o mesmo sinal que eu vou usar no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul. E além dos dialetos e idioletos, a gente tem as questões também dos parâmetros linguísticos que são análogos aos fonemas da língua oral. Então, se por um lado, na fonologia, a gente estuda sons, né, que seriam as unidades mínimas ali da nossa fala oral, na língua de sinais a gente tem esses parâmetros linguísticos que começaram a ser descritos por William Stockwell na década de 1960. Então, o William Stockwell Jr. conseguiu descrever 3 parâmetros primários da língua de sinais americana, que seriam configuração de mão, movimento e localização, ou ponto de articulação, onde esse sinal se desenvolve. A combinação desses 3 parâmetros influenciam na possibilidade de eu desenvolver uma infinidade de sinais ou de itens lexicais, né? Ou como se fossem palavras. Então, quando eu troco, por exemplo, o M pelo B, eu tenho mala e bala. Certo. Quando eu troco, às vezes, uma única configuração de mão, por exemplo, no sinal de desculpa ou o sinal de queijo. Eles estão no mesmo lugar. Queijo? Queijo, isso. E desculpa. Então, eles estão na mesma localização que é o queixo. Eles estão com o mesmo movimento que é parado, mas eles têm a mudança de um parâmetro, que é a configuração de mão de L para Y, né, que a gente chama, ele vai proporcionar uma nova palavra. E aí a gente mostra que alguns sinais, eles podem ser feitos só com a face, sem nenhuma configuração de mão, ou movimento, né? Sinais que a gente chama de sinais não manuais. Então, por exemplo, eu tenho esse sinal aqui, que é o sinal de roubo. Roubo? Roubo. E aí, por exemplo, eu tenho esse sinal aqui que é o de hotel, e se eu fizer, eu tenho motel.